E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Bruno Oliveira e no vídeo de hoje do nosso Direito Processual Civil em Tópicos, nós falaremos sobre a Defensoria Pública de acordo com o CPC. Os artigos que tratam sobre a Defensoria Pública iniciam-se no 185 até o 187. O 185 apresenta para nós o papel que a Defensoria Pública exerce no nosso país. Veja, a Defensoria Pública exercerá orientação jurídica, promoção de direitos humanos e a defesa dos direitos individuais e coletivos dos necessitados, pessoal, em todos os graus, de forma integral e gratuita. Então, nós temos o papel da Defensoria Pública em prol dos necessitados. E esse papel mostra para nós a concretização do direito do acesso à justiça a essas pessoas que não possuem condição financeira de contratar um advogado privado e pagar altos valores de contratação. Desta forma, a Constituição Federal de 88, ao instituir a Defensoria Pública, protege os necessitados quanto a esse acesso à justiça. É muito interessante. A Defensoria Pública, então, ela vem como responsável pela defesa judicial e extrajudicial dos necessitados, tá bom? A Defensoria Pública, ao longo do tempo, e principalmente com a Constituição Federal de 88, criando um capítulo próprio para essa Defensoria Pública na Constituição, mostra que essa Defensoria ela é hoje uma instituição permanente e que busca a promoção dos direitos humanos. Tá bom? Outro ponto importante em relação ao papel do defensor público é a desnecessidade, portanto, a não necessidade dele juntar procuração nos autos. Então, veja que a Defensoria possui essa prerrogativa, assegurado tanto constitucionalmente quanto infraconstitucionalmente. Tá bom? O artigo 186 traz para nós outros pontos relevantes. Começa dizendo que a Defensoria Pública gozará de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais. Portanto, vamos imaginar um advogado privado tem ali um prazo simples de 15 dias para contestar uma petição, ok? A Defensoria goza de prazo dobrado em todas as manifestações processuais, tá? Parágrafo 1º diz que esse prazo ele vai ter início com a intimação pessoal do defensor público, nos termos do artigo 183, parágrafo 1º. O 183, parágrafo 1º, fala sobre carga, remessa ou meio eletrônico como modalidades, então, desta intimação. Tá? A requerimento da Defensoria Pública, o juiz ele vai determinar a intimação pessoal da parte patrocinada quando o ato processual depender de providência ou informação que somente por ela possa ser realizada ou prestada. Então, nesta hipótese, o juiz determina a intimação pessoal da parte, desde que haja requerimento da Defensoria Pública. Tá bom? Temos, então, nesses dois primeiros parágrafos, principalmente o caput e o parágrafo 1º, uma extensão subjetiva do prazo diferenciado, vocês vão perceber daqui a pouquinho, também para os escritórios de prática jurídica das faculdades de Direito e para as entidades que prestam assistência jurídica. Na minha universidade, por exemplo, Universidade Federal de Uberlândia, tem um escritório de assessoria jurídica chamado ESAJUP, onde eu fiz meus estágios. Lá no ESAJUP, como é o escritório de prática jurídica de universidade pública, não só universidade pública, tá? Mas das faculdades de Direito, gozarão também desse prazo em dobro que é conferido à Defensoria. Tá bom? Justifica-se esses prazos dobrados, pessoal, com base no princípio da igualdade. Tá bom? Não é porque, então deveria ser igual para o advogado privado. Não. É verificar essa igualdade na medida das desigualdades, que é o caso dos necessitados. Tá? Parágrafo 3º diz que o disposto no caput também aplica-se aos escritórios de prática jurídica das faculdades de Direito, reconhecidas na forma da lei, e às entidades que prestam assistência jurídica gratuita em razão de convênios que forem firmados com a Defensoria. Não se aplica o benefício de contagem em dobro quando a lei estabelecer de forma expressa
outro prazo próprio para a defensoria. Isso cai muito em prova. O prazo em dobro ele somente é aplicado quando não há em lei própria prazo diferenciado para determinada situação. Cuidado com esse parágrafo 4º, tá bom? Então esta é a exceção à regra do prazo em dobro. O 187 diz que o membro da Defensoria Pública ele será civil e regressivamente responsável quando agir com dolo ou fraude no exercício das funções. Então, nós temos aqui uma parte, essa parte não vai pleitear diretamente a Defensoria Pública determinado caso, não, somente regressivamente. Então, nós temos aqui, por exemplo, um defensor público. Aí veja o que diz o 187. O membro da defensoria, que é o defensor, ele será civil e regressivamente responsável quando ele agir com dolo ou fraude no exercício das funções. Então, a parte entra em relação à defensoria por conta de algum exercício de função que houve fraude e a defensoria responde. Depois, regressivamente, cobra-se desse defensor, que é o membro dessa defensoria. Tá bom? Então, nós temos uma responsabilização do defensor por ação regressiva. Beleza? Deverá ser comprovado que agiu com dolo ou fraude inexcusável. Vamos ver como que isso já foi cobrado em prova? Em 2019, nós tivemos uma seguinte questão. Consoante o artigo 185 do CPC, a Defensoria Pública exercerá a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa dos direitos individuais e coletivos dos necessitados em todos os graus, de forma integral e gratuita. Sobre a Defensoria Pública e o mencionado Código, estabelece também que, vamos começar pela letra D, aplica-se o benefício da contagem em dobro, mesmo quando a lei estabelecer de forma expressa prazo próprio para a Defensoria Pública? Não. Como a lei estabeleceu prazo diferenciado, não há aqui que seguir esse prazo em dobro. C. O membro da Defensoria Pública não poderá ser civil e regressivamente responsável quando agir com dolo ou fraude no exercício das suas funções. Claro que será. Nós vimos isso também. B. A Defensoria Pública gozará de prazo simples para todas as suas manifestações processuais em homenagem ao princípio da celeridade. Não. Prazos em dobro. A. A requerimento da Defensoria Pública, o juiz determinará a intimação pessoal da parte patrocinada quando o ato processual depender de informação que somente por ela possa ser prestada. Verdadeira letra A é o gabarito. Ok? Desta forma, a gente fecha a nossa dica de hoje. Até amanhã com mais Direito Processual Civil. E não se esqueçam de adquirir o nosso curso de 940 questões comentadas, hein? Até lá. Tchau, tchau. Agora, pessoal, se você gostou do vídeo, dê o seu like, se inscreva no canal e clique no sininho para receber todas as novas publicações. Além disso, no nosso canal do YouTube nós temos várias playlists com leis comentadas, questões comentadas, feitas com muito carinho para você. Siga também o professor Bruno Eleitoral no Instagram. Basta você digitar aí @professorbrunoeleitoral. E no Facebook, www.facebook.com/cursosbrunooliveira. Um grande abraço e até mais.